Olá, é uma grande honra e um privilégio estar falando com você hoje. Estou muito feliz com a oportunidade de pregar no Brasil, não presencialmente, mas espero que um dia eu possa ir ver todos vocês. Mas é uma grande honra estar com vocês através desse vídeo online. Eu quero abençoar tudo aquilo que o Senhor está fazendo aí. Vocês são uma igreja incrível, vocês são de verdade especiais. Eu sei que vocês têm um grande líder, ele é um grande amigo nosso, nós passamos um ótimo tempo juntos aqui, nós realmente sentimos falta de vocês, Thiago e Flávia. Deus abençoe vocês. Meu nome é Ronnie Servino, eu sou originalmente do México. Minha esposa e eu viemos para cá há cerca de 5 anos atrás com os nossos filhos. Somos felizes de estar aqui, o Senhor tem nos mantido aqui em Redding, mas nós ministramos muito em países de língua espanhola e agora com vocês no Brasil. Então, deixe-me começar dizendo que o Senhor é magnífico, Ele é incrível. E antes de eu começar, eu quero ter um momento de oração. Você onde estiver pode abaixar as suas cabeças, fechar os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, nós o abençoamos, cremos que será um tempo contigo, um tempo de entender quem nós somos em Cristo, um tempo de entendermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Eu abençoo a todos onde quer que estejam. Amém. Então hoje eu quero falar um pouco sobre quem nós somos em Cristo. E eu farei isso contando alguns testemunhos e também com diferentes exemplos da Palavra de Deus. E deixe-me começar dizendo que havia uma vez, na cidade de Nova York, uma pessoa que criou esse espelho. E eles chamam esse espelho de espelho verdadeiro, ou espelho que mostra uma visão verdadeira. Eles pegaram vários ângulos e diferentes abordagens e criaram esse espelho de forma que você veja a si mesmo da mesma maneira que as outras pessoas te veem. Então, quando você olha para si mesmo no espelho, você está se vendo de uma forma diferente. Diferentes espelhos possuem diferentes propriedades. Eles podem te fazer mais magro ou mais baixo. Eu imagino que você já tenha ido a uma casa de espelhos. Se você não esteve, bom, é muito empolgante porque você consegue ver essas várias formas e maneiras de ver a si mesmo. Mas esse espelho em questão te mostra exatamente como os outros te veem. E é a primeira vez que as pessoas vão lá e percebem que não é exatamente a maneira como eles costumam se ver num espelho quando eu acordo. É meio um choque. Você sabe, checar a si mesmo, ver o alinhamento do pescoço, e você percebe que está meio torto e começa a inclinar a sua cabeça. É uma experiência diferente. E o que acontece é que às vezes, durante a nossa vida, nós temos certas maneiras de como nos vemos, de um jeito ou de outra forma, por causa das nossas experiências, por causa de coisas que aprendemos no passado, por causa de circunstâncias que experimentamos em nossas vidas, por causa de diferentes coisas que nós ouvimos e de como as aplicamos nas nossas vidas. E vemos a nós mesmos através desses espelhos, desses vidros. E nós temos uma figura de nós mesmos. Você pode ter qualquer idade e você tem uma imagem de si mesmo, ela pode ser boa ou má, dependendo das áreas. E nós criamos esse modelo, nós nos levantamos pela manhã e a maneira como nós nos vemos. Mas infelizmente, em algumas áreas, esses espelhos não são reais. Porque eles não são baseados naquilo que Deus está falando a seu respeito. E muitas vezes, quando nós vemos a nós mesmos diferentemente da maneira como Deus nos vê,
nós estamos olhando para algo que não foi a intenção de Deus. Porque você deve se lembrar que Ele te criou com um propósito, para você viver uma vida incrível. Deus estava pensando em você antes da fundação da Terra. A tradução bíblica, na verdade, diz que Ele tinha milhares de pensamentos a seu respeito antes mesmo que você fosse criado, antes que a própria Terra fosse criada. Imagine isso, Deus pensando sobre você, te dando esses dons, essas diferentes habilidades, a sua personalidade, a maneira como você se engaja com o mundo, tudo nele pensando sobre você. E você crescendo, certas coisas acontecendo na sua vida e, de certa forma, danificando a imagem que Deus havia preparado para você e fez de você uma pessoa diferente daquilo que Deus pensava quando Ele te criava. É incrível como alguns padrões e pensamentos criam essa imagem de nós mesmos. Nós fomos criados para boas obras. É isso que a palavra diz. Obras que Deus preparou para nós. Mas essas boas obras que nós deveríamos fazer nessa vida, como por exemplo orar pelo enfermo, ajudar o pobre, coisas diferentes. Existem muitas delas que a palavra nos ensina que deveríamos realizar. Essas obras deveriam ser baseadas na verdadeira identidade que nós temos em Cristo e vindo de um lugar onde nós somos amados pelo Pai. Veja, eu quero te fazer uma pergunta. O que aconteceria se hoje eu tivesse uma faca espiritual, e eu fosse capaz de te abrir o seu espírito e ver dentro de você o que eu veria se eu pudesse te abrir? Eu veria Jesus? Essa é a resposta que muitas pessoas falam. Você veria Jesus porque Jesus é quem vive dentro de mim. Isso seria correto, mas não completamente correto. Veja, muitas pessoas pensam que quando o Pai nos vê, porque basicamente o único que pode olhar para o nosso espírito é o Pai. O Pai é, você sabe, no mundo espiritual, no reino espiritual, aquele que consegue ver através do nosso espírito. E muitas pessoas pensam que quando o Pai nos vê, Ele vê Jesus. E como eu falei, isso numa forma seria verdade. Mas eu acho que as pessoas não estão capturando a ideia corretamente. Por quê? Porque as pessoas pensam que o Pai, ao invés de ver a mim, você sabe, Ronnie, ele vê Jesus. E Jesus está de frente para Ronnie. Ronnie está aqui, Jesus está aqui. E o Pai vê Jesus. E por quê? Porque o Ronnie, ele é imperfeito. Ele tem essas coisas pecaminosas que ele tem no passado. Então Jesus precisa estar na frente como o advogado ou aquele que advoga como redentor. Então Jesus fica na frente. Então o Pai não vê os pecados de Ronnie ou as suas imperfeições. Isso não é verdade e precisamos deixar ir. Porque quando você veio a Jesus, Ele não simplesmente se colocou sobre o seu espírito, você estando fora da figura para que o Pai não veja a sua imperfeição. Isso não é verdade, isso é falso. A verdade é que quando Jesus veio sobre o seu espírito, quando você disse, Jesus, venha para a minha vida, restaura a minha vida, me mude, eu quero me render a você, e você começa a viver a sua vida com Jesus, você se tornou um com Jesus.
E não há como separar vocês dois. E não é como se o pai não quisesse ver você. O pai quer ver você porque ele é um bom pai. Ele com Jesus, você e Jesus se tornaram um no Espírito, como se pegássemos águas distintas e lançássemos num novo copo. Não há como te separar do Pai. Mesmo quando você comete um erro, ou faz alguma coisa errada, ou sai do seu caminho, o seu espírito não está separado do Espírito de Deus. Porque ele não apenas vive dentro de você, entenda isso. Quando você foi transformado, ele se tornou um contigo. Sim, o Espírito vive dentro de nós, mas não é apenas como é a casa dele. É como se nós fôssemos misturados. E isso nos tornou um novo ser, aquilo que a Bíblia chama de nova criação. Isso significa original, completamente novo. Nos tornamos justos, como Jesus é justo. Não apenas o Pai nos vê como justos, nós nos tornamos justiça de Deus. Você com seus traços de personalidade, você com as suas habilidades, com a sua personalidade, a maneira como você é, a maneira como o Pai pensou sobre você. Ele não quer apenas que você seja como Jesus, ele quer que você seja você em Jesus. O que isso significa? Basicamente, que o Pai ama a sua personalidade. Ele criou essa personalidade e ele não quer que você a perca. Muitos anos atrás, muitas pessoas pensavam que tinham que ser essa pessoa humilde, que não fala muito, que é muito, você sabe, quieta. Não. Se Deus te fez uma pessoa hilária, uma pessoa super engraçada ou divertida, ele não quer que você deixe de ser isso. Sabe, uma pessoa de um certo jeito, sempre séria, tentando nunca falar algo errado, porque você precisa ser alguém que segura a sua língua dura. Não. Quando Jesus se tornou um com você, ele queria que essa parte divertida que há em você viesse para fora, de uma forma que Jesus também seja expressado de forma divertida. Olha, nós frequentemente vemos Jesus de uma forma tão séria, e acredite, Jesus é muito divertido. Nós temos conversas, eu e ele, e quando eu falo algo divertido, ele também sabe falar algo divertido, que me faz rachar de rir. E o que eu estou tentando dizer aqui é que Jesus não está tentando apenas transformar você em uma personalidade diferente, ou uma diferente série de traços do que você carrega. Jesus quer aperfeiçoar a sua personalidade, aperfeiçoar de uma forma que você haja junto com ele, nessa mistura que foi criada. E que você funcione a partir dessa nova identidade, sabendo que você é justo em Deus, sabendo que o Pai não está vendo apenas Jesus, mas você em Jesus. Você me entende? Ele quer que você seja completamente livre, quem você deseja ser. Se você quer ser uma pessoa de negócio, de vendas, se você quer ser um jogador de golfe, um jogador de futebol americano, um jogador de futebol. Existem inúmeras possibilidades do que o Pai em você, com você, pode fazer quando você faz uma parceria com Jesus. Quando você percebe que você não está separado, não estamos trabalhando com o Pai me falando o que fazer, e eu simplesmente obedeço. É Ele e eu juntos. Eu tenho um espaço para falar. Se há algo que eu não gosto, eu tenho liberdade para falar. Pai, isso que está me dizendo eu não gosto, mas eu estou completamente rendido a Ti, porque é a melhor maneira de fazer qualquer coisa. Mas ainda assim eu não gosto.
Eu não estou gostando disso que você está me pedindo para fazer. Você e o Pai podem conversar. É você e ele juntos. Nós não estamos separados. Nós criamos essa coisa sobre a igreja, na qual queremos tornar as pessoas, todas, como ministros da igreja. Me desculpe, mas eu não quero que todos vocês sejam ministros da igreja. Que significa isso? Pessoas como obreiros ou pastores, uma pessoa que precisa estar em tempo integral na igreja. Se esse é seu chamado, ótimo. Isso é algo incrível. Mas eu quero que você seja uma pessoa, ou melhor, Jesus quer que você seja uma pessoa que vai para fora no seu trabalho, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, criando recursos financeiros do nada, recebendo ofertas e surpresas, dando ofertas e surpreendendo pessoas, você se tornando um milagre para outra pessoa, porque você carrega o Deus de milagres dentro de você e você está se tornando esse operador de milagres com Ele. Veja, isso é uma parceria. E o que você está fazendo em sua vida? Qualquer coisa que você deseje. Jesus não veio para te colocar um programa de gerenciamento de pecado, no qual agora a única coisa que me resta é tentar gerenciar o meu pecado e não ser uma pessoa que é um pecador. Esse é o meu propósito em vida, não ser um pecador. Não. Me desculpe, mas isso está incompleto, está incorreto. Jesus te criou para progredir em vida. Se você é chamado para ser um homem de negócios, você se tornar o melhor homem de negócios. E o que isso significa? Que você irá ganhar milhões? Talvez. Talvez seja gerar essa riqueza, mas talvez seja um lugar onde você tem um bom ganho e abençoe as pessoas ao seu redor com vagas de trabalho. Ou ter pessoas que você possa mentorear como seus empregados, não apenas em finanças, mas também em Jesus. Você poderia ser uma estrela do futebol e influenciar milhares de pessoas. E você está tão feliz o tempo todo que você não precisa de álcool, drogas, que são tão comuns nesse meio. Você não precisa disso, porque você está tão satisfeito em Jesus, está demonstrando para todo mundo como a satisfação vem de um lugar celestial. É uma diferente maneira de ver a vida. Veja, os céus enxergam as coisas de outra perspectiva. Nós precisamos mudar as nossas mentes. Muitas pessoas pensam que precisam destruir o velho homem. Eu tenho que fazer o velho homem morrer. Eu estou tentando estrangular o velho homem. Não, veja, o velho homem morreu. Mas o que eu preciso mudar são meus padrões de pensamento. Meus padrões de pensamento precisam de mudança. Mas o meu espírito foi justificado. Não há separação. Separação é uma ilusão. A separação de Deus. E eu estou sempre em Cristo. E Ele está sempre em mim. Como seria se nós nos tornássemos pessoas que entendem a plenitude de Cristo em nós? Como seria se nós nos tornássemos pessoas que entendem o que Gálatas 2:20 diz? Eu fui crucificado com Cristo, o velho homem morreu. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja, ele não diz que nós fomos tirados da equação. Também não é somente eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Não é tirando você da equação. A Bíblia diz, aquele que perde a sua vida a encontrará. Quando você perde a sua vida em Cristo, você encontrará a sua verdadeira personalidade, os verdadeiros traços, as verdadeiras habilidades, o que você foi projetado para ser.
Jesus quer te transformar no melhor você que você pode ser. Mas você não encontrará o melhor você que você pode ser se você não ver você como alguém justo, se você não ver você como um em Cristo, se você não se ver como a Bíblia te vê. Sabe, existem muitas ideologias por aí. E eu entendo que elas todas estão tentando te levar ao céu, você sabe, nos dar bons padrões de pensamento. Eu não penso que teologias feitas por homens sejam em si ruins. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Teologia não é aquilo que liberta as pessoas, mas Jesus. Jesus é aquele que liberta as pessoas. Eu não quero dizer que a teologia é ruim, que você deve ignorar ou descartar. Não, eu tenho o máximo respeito por teólogos, pessoas que estudam a palavra profundamente. Eu estudo a palavra, eu amo fazer isso, mas entenda isso, é você e Jesus. Se você mergulhar na palavra de Deus, se você mergulhar em Jesus, então você encontrará quem você é na realidade, o seu verdadeiro eu. Você encontrará a verdadeira personalidade que Deus te deu. Muitas pessoas dizem: mais do Senhor e menos de mim. Me desculpe, mas quando o Pai te vê, Ele não quer que você desapareça. Ele não quer que você seja menos para que Jesus seja mais. Ele quer você e Jesus crescendo juntos. Você com Jesus. Você se tornando em Jesus a plenitude de Deus. Se tornando essa pessoa maravilhosa que Deus planejou. São esses padrões de pensamento que às vezes nos impedem que pensemos como os céus pensam. São esses padrões de pensamentos. Agora eu vou me mover um pouco do que eu estou falando para algo que eu desejo tocar. Está em Marcos 4:35. Uma história que a maioria de nós conhece. Eu sinto que o Espírito Santo irá abençoar a sua vida através dessa história. Em Marcos 4:35, nós encontramos os discípulos. Eles estavam ministrando com Jesus em uma vila. E Jesus vem até eles e diz que eles iriam para o outro lado. Vamos pegar esse barco e ir até o outro lado. Então Marcos 4:35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E então levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Nos últimos meses, para alguns de nós, nos últimos anos, nós tivemos muitas tempestades vindo em nossas direções. Tempestades
onde problemas financeiros vieram, problemas familiares, ou não realizando sonhos. Eu não sei quais tempestades, mas eu sei que muitas vieram às nossas vidas. Agora, nessa história, os discípulos, eles estão desesperados. Lembre-se que os discípulos realmente sabiam como navegar barcos. Não todos, mas muitos deles eram pescadores. Eles sabiam como cuidar de barcos, como lidar em tempestades pela sua experiência. Eles certamente já haviam encontrado tempestades. Eles sabiam o que fazer, como sair da tempestade, e por isso deve ter sido uma tempestade bem ruim. Diz que o barco estava enchendo de água. Você está lá coberto de água e descobre que o seu mestre está dormindo. Ele está simplesmente debaixo do deck dormindo. E você vai até ele e diz: ei, nós estamos perecendo, você não se importa? Eu já tentei me imaginar no lugar dos discípulos. Muitas vezes eu estive nessas situações. No sentido de que quando o problema vem até mim, ou situações difíceis, eu começo a ficar apavorado, tentando mover céus e terra e fazer isso, aquilo, com o objetivo de deixar as coisas certas novamente. Eu quero que o meu caminho seja bom, fácil, simplesmente passar as tempestades. Todo mundo quer passar por problemas, quer dizer, não, ultrapassar problemas. Não ter problemas, mas ultrapassar problemas. Mas a realidade é que esses problemas acontecem. Estou tentando me colocar no lugar dos discípulos, e isso é bem fácil. Mas me colocar no lugar de Jesus já é bem difícil. Porque eles estavam dormindo num tempo que eles estavam prestes a morrer. E eu sempre pensei que Jesus, tão perto do Pai, e ele fazia aquilo que o Pai dizia, e quando ele falava, e quando falava, ele só falava o que o Pai dizia. Se você se lembra do início do verso 35, Jesus disse a eles: vamos atravessar para o outro lado. Agora, quando Jesus dá uma ordem, isso significa que essa ordem veio diretamente do Pai. E o Pai disse a eles: vocês vão chegar no outro lado. Jesus estava certo que chegaria do outro lado. E ele estava dormindo, porque ele sabia que não importavam as situações. Ele chegaria lá, mesmo que ele morresse e o Pai tivesse que ressuscitá-lo, ele chegaria do outro lado. E os discípulos foram até bem. Quero dizer, não era coisa errada a fazer. Eles estavam prestes a morrer. E quem melhor chamar do que o operador de milagres para operar um milagre? Ei, Jesus, nos ajude aqui. Quero dizer, se eles fossem os meus discípulos, se eu fosse Jesus nessa história, eu teria dito a eles: muito bem, por vir me chamar, porque eu tenho o poder de parar essa tempestade. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz no verso 40, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Então eles vão e fazem a coisa certa, e Jesus diz a eles: porque vocês não têm fé? Por quê? Porque ele havia dito: nós vamos atravessar para o outro lado. Muitas vezes em nossas vidas nós vamos até Jesus e dizemos a ele: Jesus, você não vê que estamos perecendo? Eu tenho feito todo o possível para que o barco vá para o lugar certo, mas agora não há esperança. Eu venho até você. Quantas vezes nós acordamos a Jesus ao invés de estar com ele, dormindo através da tempestade? Como eu dizia, a Bíblia pensa de forma diferente e vemos quantas coisas são tão diferentes da maneira como nós pensamos. Você sabe, cura o enfermo, ressuscitar os mortos, quer dizer, situações impossíveis como essa. Quando você passar por problemas, durma em meio aos problemas. O quê? O que significa dormir em meio aos problemas?
Existem muitas coisas diferentes que podemos fazer quando passamos por problemas. Você sabe, guerrear e dizer em nome de Jesus isso não vai acontecer, declarações. E eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, e outros até dirão para você simplesmente louvar e adorar. E tudo o que fazemos em nome de Jesus e baseado na palavra de Deus é bom. São muitas coisas que podemos fazer. Mas deixe-me propor isso a você. Frequentemente nós nos preocupamos, tão aflitos com a situação, que quando nós finalmente nos achegamos a Jesus, nós chegamos sobrecarregados. Nós vamos com tamanha carga em nossas costas. E Jesus não deseja isso para nós, que carreguemos tamanha carga. Jesus não quer que tenhamos todo esse trabalho e quando já não podemos mais, nós vamos então até Ele. Não. Eu creio que o que Jesus queria que os discípulos fizessem era simplesmente descansar com Ele. Se eles estivessem descansando com Ele, eu creio, provavelmente, isso é apenas eu tentando imaginar a situação, eles teriam passado através da tempestade, ela teria se acalmado, ou então o Pai a teria acalmado, ao invés de se preocuparem. Ao invés de se preocuparem, terem todo esse trabalho e carga sobre eles, eles teriam estado apenas aos pés de Jesus, desfrutando o descanso com Ele. Perceba, quando o meu filho se levanta de madrugada e ele teve um pesadelo, ele não quer pegar a minha mão e dizer: olha, pai, aqui é onde eu estava dormindo, aqui é onde eu tive o pesadelo. Às vezes ele até me conta o pesadelo, e é um tempo difícil para ele, você sabe, com medo, às vezes chorando. Mas o que eu faço é simplesmente o abraçar. Eu o abraço e o beijo e deixo ele dormir comigo, porque ele está tendo um momento difícil. Veja, eu creio que muitos de nós atravessamos tempestades e acordamos Jesus nesse cenário de preocupação, nesse estado de mente de preocupação. E o que Jesus deseja fazer a nós é que descansemos com Ele até que a tempestade passe. É dito que você não pode atravessar uma tempestade que você não consegue dormir nela. O que eu creio que Jesus estava tentando dizer a eles era: se vocês tivessem vindo até mim com o espírito leve, e isso significaria que vocês teriam tido fé, mas vocês não têm fé, vocês pensavam que iriam morrer. Veja, o oposto de medo não é coragem, mas confiança. Salmos 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quando você estiver passando por uma situação difícil, se você está passando por um momento difícil, simplesmente deite a sua cabeça em Jesus. Você pode fazer declarações e Deus te dará uma estratégia de como vencer essas coisas, como ultrapassar a tempestade. Deus te dará um caminho para ultrapassar. Ele talvez te diga para você adorar, levantar as suas mãos, fazer declarações.
se levantar, se ajoelhar, mas em todas as situações, todas elas, você sempre pode descansar sua cabeça em Jesus. Você não precisa vir ao Pai preocupado. E se você vier preocupado e está tudo bem, diga a Ele: Pai, estou preocupado, mas eu quero aprender como confiar. Eu quero aprender como confiar. Eu não sei exatamente como confiar. Meu coração está pesado. Minha situação me faz sentir como se eu fosse morrer. Mas conforme nós passamos por situações em vida, nós vamos aprendendo como confiar, deixando de viver em medo, deixando de viver preocupado e aprendendo a viver num lugar de paz e confiança. Quando você confia, você sabe que o Senhor te segura. Você sabe que quando o problema vem até você, ou uma situação difícil vem até você, ou uma situação impossível vem até você, você sabe que Jesus virá contigo. Você sabe que Jesus irá acalmar a tempestade. Você sabe que pode descansar durante ela. Ele pode acalmar a tempestade, ou você dormir durante ela, mas ela passará e você não irá perecer, porque o Pai está com você, porque Jesus está te segurando, como um pai segura o seu filho. Eu me lembro quando nós viemos para o BSSM, na verdade, minha esposa e eu viemos para Redding, Califórnia, porque Deus me acordou uma madrugada e basicamente nos disse para vir. E uma das coisas que Ele me disse, quando Ele me acordou no meio da noite, Ele disse: eu vou te abençoar com pilhas de dinheiro. Pilhas, foram exatamente essas palavras. Eu não sabia o que aquilo significava, mas eu sabia que precisaria confiar em Deus. Porque se Deus disse que faria isso, eu precisava confiar que Ele faria isso. Então nós viemos, e 9 meses depois eu iniciei a escola. Não viemos para isso, mas viemos porque Deus nos disse para vir, e não sabíamos o que faríamos. Então nós estamos aqui, estou iniciando o BSSM, e eu ouço o Senhor claramente dizendo que eu deveria parar de trabalhar, sabe? Não trabalhar mesmo. Eu tinha esse trabalho que eu fazia remotamente com programação e que estava tomando muito do meu tempo, e isso limitava o meu foco na escola. E o que aconteceu foi que tomou 3 ou 4 meses com peso, situações difíceis, tarefas da escola. E após esse tempo, eu simplesmente me rendia e disse: ok, Deus, eu me rendo. Eu não vou trabalhar mais. Eu não sei como o Senhor irá prover. E Deus proveu durante todo o tempo de escola, no BSSM, e até mesmo ao verão depois da escola, sem que eu estivesse trabalhando, sem que nós pedíssemos por qualquer suporte. Pessoas que nos deviam dinheiro nos pagavam. Uma certa igreja nos ligou e disse: olha, nós queremos depositar mensalmente para vocês. E aconteceu isso do nada. Uma outra pessoa disse: olha, eu quero te dar $1.000 por mês. E nós fomos capazes de pagar tudo. Deus nos abençoou. E nos abençoou. E não apenas isso, mas até o final do verão. E isso foi incrível. Quando o Covid aconteceu, 2, 3 anos depois, infelizmente eu perdi o meu trabalho e também não podia mais trabalhar como ministro itinerante, porque não havia mais viagens a serem feitas e eu estava viajando muito antes. E basicamente nós perdemos nossa fonte de renda. E a preocupação veio, o peso veio novamente, e o que o pai disse foi: eu quero que você comece a trabalhar em tempo integral para mim. Eu trabalhava em tempo parcial como tradutor
em tempo parcial ministrando, e eu disse: Deus, como que o Senhor irá prover? E Ele me disse: não se preocupe com isso, eu irei cuidar disso, porque eu quero que você confie em mim. Eu quero que você confie em mim. O que acabou acontecendo foi que são quase 6 meses que eu perdi o meu trabalho e nós temos tido tudo o que precisamos. A habilidade de pagar por comida, aluguel, água, todas essas coisas. Deus realmente proveu para nós. Me lembro um momento, quando em 2016 eu comecei a orar. Na verdade, estávamos ensinando online. Era sobre educação de filhos. Ensinando sobre paternidade. E uma mulher veio, pela internet, quero dizer, numa reunião no Zoom. Isso foi em 2016, eu não sei se eu mencionei antes. E ela disse para mim: eu tenho cistos no meu útero, estou passando por uma situação difícil. Então nós oramos por ela online. Foi isso. 6 meses depois, nós descobrimos que os cistos desapareceram e ela tinha ido a 7 médicos, porque ela não acreditou no primeiro, não acreditou no segundo, até que 7 médicos disseram a ela: olha, nós fizemos os testes, isso e aquilo, e você não tem cistos. Então ela nos conta esse testemunho. E depois disso eu começo a fazer muitas viagens e orar por mulheres que tinham cistos e tumores em seus úteros. E vimos 95% delas curadas. Os cistos desapareciam, tumores desapareciam. E foi incrível como Deus começou a realizar essa coisa em particular. Eu me lembro quando o Covid chegou e me atingiu bem forte. Porque eu estava tão feliz fazendo o que eu fazia, viajando a diferentes nações, abençoando igrejas, fazendo ministrações de cura, alcançando pessoas, ensinando a pessoas como viver em Cristo, o seu valor em Cristo, que eles podem ser eles mesmos em Jesus. Essas coisas me faziam sentir vivo, e eu levava times daqui de Red. Íamos fazendo essas conferências incríveis e Deus se mostrava, o Espírito Santo vinha, pessoas se encontravam com Jesus e eu amava isso. E o Covid chegou e basicamente tudo parou. Eu perco meu trabalho, como eu já te disse, e eu fiquei deprimido. Eu estava muito mal. Eu me lembro, eu e minha esposa conversando, e ela diz: por que não vamos fazer essas salas online para cura? Eu disse: eu não quero fazer isso. E até que Deus me levou de volta àquela mulher com cisto em 2016. E o Senhor me disse: você se lembra de como eu curei aquela mulher? Eu quero fazer isso. E você não tem orado por pessoas. Bom, tudo bem, nos foi pedido por causa da Covid, não encontrar pessoas, então não estava orando por ninguém. E antes nós estávamos fazendo isso, vendo coisas incríveis, e quando eu estava avançando, de repente tudo parou. E talvez na sua vida algo tenha parado, mas eu estou aqui para te dizer: Jesus quer que você se levante novamente. Jesus quer que você diga: ok, eu estou numa tempestade, eu estou nessa situação bem difícil. Eu nem tenho certeza de quem eu sou em Cristo. Estava tudo tão mal para mim, e tudo que te falei no começo, a justiça em Cristo, aquilo que eu te falei no começo, não é que eu comecei a duvidar disso, mas eu coloquei muito de mim sendo uma pessoa próspera, avançando nas coisas que eu fazia, das coisas que eu fazia para Jesus, que eu acabei me perdendo. E agora eu estava nessa situação onde ou eu aproveitava o meu tempo com ele, deixando que me abraçasse,
e me lembrando de quem eu realmente sou em Cristo, ou eu me mantenho deprimido e eu escolhi ficar deprimido. E o que acontece é que Deus me lembra, Deus fala comigo: eu quero que você ore pelas pessoas, eu te dei esse ministério e ele não irá parar. E você irá se realizar em mim enquanto em eu te segurar no meio da tempestade. Mas nós iremos vencer essa tempestade da melhor maneira possível. E eu me segurei, eu disse, ok, eu peguei meu site web e anunciei que faríamos esses encontros online de cura para pessoas que falam espanhol. E as pessoas vieram e começamos a ver milagres. Mãos que estavam fechadas por anos começaram a se abrir. Pessoas com problemas de pele, as suas peles começaram a ficar perfeitas em frente aos nossos olhos. Algumas vezes fomos capazes de gravar, outras não. Mas todas essas pessoas começaram a receber. Pessoas começaram a ser curadas. Você foi criado para prosperar em Jesus, para ser essa pessoa que Deus planejou para atravessar situações difíceis, por coisas difíceis, nas mãos do seu Pai, realmente confiando nele. E eu quero orar. Se há alguém enfermo, ou alguém que sentiu que esse tempo veio sobre si de uma forma tão pesada, que pensa: eu não sei o que eu posso fazer, mas eu te digo que você tem um propósito vitorioso, próspero em Jesus. E seja qualquer coisa que você faça, seja como um ator, sendo uma pessoa de negócios, artes, educação, seja o que você faça em Jesus, você é uma pessoa vitoriosa. Vamos orar. Jesus, eu libero agora esses testemunhos sobre as pessoas, os testemunhos sobre finanças que nós recebemos, a maneira como o Senhor nos abençoou, nos abençoou, nos abençoou. Eu libero agora que as pessoas que passaram por problemas financeiros, eu digo em nome de Jesus, que a bênção dos céus venha sobre eles agora. Pessoas que tiveram heranças seguradas por burocracia, que agora elas sejam liberadas. Declaro pessoas se tornando um milagre para outras. Pessoas que têm sido prósperas nesse tempo. Que o Senhor te mostre para quem você deva abençoar. Você irá pegar aquela oferta e dar de coração, porque nós estamos nessa terra também para receber, sim, milagres, mas para sermos milagres para os outros. Pai, eu oro para que, se alguém tem cistos no corpo, no útero, qualquer parte do seu corpo, eu digo dissolva em nome de Jesus. E eu digo períodos femininos que não estão em ciclos corretos, em nome de Jesus, se ajustem. Obrigado, Jesus. E também mãos e problemas de pele. Em nome de Jesus, eu libero o poder de Deus para transformar e para remover essas coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Uma coisa ainda. Eu vejo uma pessoa. Você tem um negócio. E o seu negócio parou completamente. E Deus diz para você que Ele te dá uma nova ideia. Você recebeu uma ideia de Deus e você tem medo de fazer isso. Eu creio que agora é o tempo de iniciar essa nova ideia. Eu creio que essa girada que você dará irá trazer tamanha bênção. E você será uma pessoa que irá criar muitas oportunidades de trabalho.
para pessoas diferentes. E você será um grande empregador, porque você irá desenvolver um caminho estratégico, desenvolvendo pessoas nesse negócio. E Jesus irá abençoar isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Eu te abençoo. Obrigado por me permitir compartilhar com você essa minha paixão sobre o meu Pai Celestial, do amor da minha vida. Eu abençoo o Brasil. Eu abençoo a sua cidade. Em nome de Jesus. Amém.